Brasil! Estamos aqui ao vivo nessa noite muito especial, onde a gente vai falar sobre como crescer 10 anos de carreira em 6 meses, ou melhor, como essa mulher que eu vou entrevistar hoje aqui cresceu 10 anos de carreira em 6 meses de trabalho. E eu posso garantir isso porque eu acompanhei de perto toda a evolução e todo o desenvolvimento da Lucy Campos. Ela é cantora, multi-instrumentista, compositora, educadora vocal, coach, preparadora vocal, enfim, é uma mulher multitalentosa que tem múltiplos talentos e talvez você se identifique aí, porque talvez você seja uma pessoa que tem múltiplos talentos, que faz muitas coisas, mas que esteja com dificuldade de enxergar que o que você tem, o que você faz, já é tudo o que você precisa para colocar o seu sonho, né? Desengavetar o seu sonho, né? Então registra essa frase: o que você tem, quem você já é o suficiente, já é tudo o que você precisa para desengavetar os seus sonhos. Você só precisa se fortalecer emocionalmente e ter estratégia, que foi exatamente isso que aconteceu com a Lucy. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vamos testar aqui o som, que nem a Lucy fez. Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim, tem um delay aqui, né, gente? Então, eu vou chamar aqui a Lucy pra entrar aqui. Lucy, dá um tchauzinho pra gente, pra titia Tia Sá aqui. Aqui, Lucy. Eu não consigo clicar. Lucy, dá um oi pra mim, que daí eu te chamo. Oi, pessoal, um monte de gente conhecida aqui. Que legal, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Olha os meus alunos aqui, meus clientes, um monte de gente que eu conheço. Sejam bem-vindos. Josué, que é o nosso parceiro lá na consultoria e na mentoria, na mentoria e consultoria DNA. Deixa eu convidar aqui a Lucy, entrar ao vivo com Lucy. Vamos lá. Musiquinha para entrada especial da convidada especial. Aí, olha ela. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Tchela. Tudo bom? Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Você tá me vendo, me ouvindo bem? Sim, só tem um leve delayzinho entre nós. Eu acredito que todo mundo ouvindo a Lucy. Lucy, faz o teste aí de som para nós. Ei, pessoal, todo mundo me ouve? Vai me falando enquanto eu procuro o meu Pessoal que está filtro assistindo, favorito aqui. tá bom, tá bom. Olha lá. Ah, não apareceu. Vai esse aqui. Estão ouvindo bem e ouvindo bem. Que ótimo. Pode ser que entre nós role um certo delayzinho, mas é só a gente falar com um pouco bem articuladinha, assim, que uma consegue ouvir a outra bem. Mas isso são coisas do Instagram, não tem muito o que a gente fazer, né? Então, Tá, não achei cadê meu esse filtro. Vai filtro? sem filtro. Não achei meu filtro. Vai sem. Meu filtro Tá favorito. bom. Então, seja bem-vinda, nossa querida. É um prazer receber você aqui, ter participado de todo o seu desenvolvimento. Acho que você pode começar, então, contando para as pessoas qual é a sua trajetória musical, né, brevemente, o que te traz até aqui, né, e como é que você se apresenta hoje para as pessoas. Bom, eu sou a Lucy Campos, eu comecei tocando bateria quando eu tinha 14 anos e sempre tive um desejo muito grande de fazer minhas próprias músicas, muito antes de saber o que era carreira autoral, de saber o que era viver de música e tal, porque quando você tem 14 anos você só quer fazer, né, gente? Você não tá pensando nessas coisas, né? E aí comecei a ter banda com 16 anos, comecei a atuar profissionalmente, né? Assim, gente, essa é a Bela. Bela, desce, por favor. E
Comecei a tocar quando eu fiz 18 anos, queria muito fazer faculdade de música, mas não tive coragem, né? Por causa daquela piada do baterista não é músico, né? Então, tinha um monte de coisa que eu não sabia e precisava saber para fazer um vestibular de música, acabei não fazendo, né? E me formei em publicidade, trabalhei em alguns lugares, mas o tempo todo pensando, putz, eu não queria estar aqui, eu queria estar trabalhando com música. Putz, eu não queria estar aqui, eu queria estar trabalhando com música. Até que eu falei, bom, então eu vou apostar nisso, né? Aí fiz um curso de áudio, fiz o IAV, trabalhei como técnica de som por um tempo em Sescs. Depois eu fui morar fora, trabalhei com music business, né? Fiz music business lá em Los Angeles. E depois voltei para o Brasil e encontrei um grande mar de desemprego, né? E aí voltei para o áudio e falei, bom, eu acho que para eu ter uma carreira na música, eu vou ter que me especializar, né? E na época eu tocava batera, não cantava. E eu falei, bom, acho que vai ser legal se eu começar a cantar, porque eu vou depender menos dos outros, né? Porque nas minhas observações das minhas bandas favoritas, a voz sempre foi uma coisa que foi muito marcante das bandas e tal. Eu falei, bom, eu vou começar a cantar para eu ser essa coisa marcante, né, nas pessoas e eu poder desenvolver um trabalho meu. Mas foram muitos anos ainda, né? Depois disso, eu tive algumas bandas cantando. Aí eu recebi um convite da escola que eu aprendi a cantar para dar aula de canto. E que é uma coisa que eu adoro fazer, né? Adoro mostrar o caminho, né, para as pessoas, o caminho que eu percorri. E depois entrei no mercado de banda de baile, né? E comecei a dar aula em escola. E assim eu fiquei por bastante tempo. Eu falei, bom, eu queria viver de música, eu queria trabalhar com música, agora eu estou trabalhando com música, né? Mas não era exatamente aquilo que eu queria quando eu era adolescente lá atrás, sabe? Eu queria fazer as minhas músicas, eu queria ter minha carreira. E aí um dia eu vi uma mulher na internet, doidona, lançando um curso chamado Presença de Palco. E falei, bom, posso melhorar isso em mim, vou entrar no curso. Na primeira live que você fez, aquele workshop Presença de Palco, você deu um... gente, a doida era a Tchela, tá, gente? Só para vocês se contextualizarem aqui. Para ficar bem claro. Só para ficar bem claro. E aí, você deu uma consultoria para quem fechasse até meia-noite. Quando você falou consultoria, eu fui, entrei e comprei. Falei suaves parcelas, eu não tinha grana. Falei, bom, vou parcelar em 1000 vezes aqui e vambora, né? E aí, naquele dia mesmo, né, da Você nossa... estava querendo era a consultoria. eu queria conversar, você queria alguém eu queria que te desse conversar com opinião. você. Você vê que eu já era uma mentorada em potencial desde o primeiro dia. Desde antes de você oferecer isso, assim. Então, aí, o dia que a gente conversou, você falou, então quer dizer que você toca bateria, você canta, você toca um pouco de guitarra, um pouco de baixo, toca piano, então você não precisa de ninguém, né? Basicamente. Aí eu... Não preciso, lógico que preciso, né? Tipo... E aí Você não veio a precisa de pandemia. ninguém para produzir o seu próprio trabalho. Era isso que eu disse, né? Exato, Não. isso. Assim, para fazer as músicas, para compor e tal, né? E aí, depois disso, veio a pandemia e, igual eu falo no show, né? A pandemia foi um grande convite para você olhar para você e fazer uma grande análise da sua vida, né? E você avaliar para onde você está indo, o que você está fazendo. E eu super aproveitei essa oportunidade. Falei, bom, eu tô até fechar tudo, eu estava trabalhando para escolas e eu estava cantando em banda baile, né? Ou seja, banda de cover, né? Banda muitas vezes que tem coisas ali que não tem a ver muito com a minha identidade vocal, enfim. E eu também tinha muita vontade de trabalhar para mim, né? Então a pandemia acabou me proporcionando isso, porque eu comecei a divulgar as minhas aulas online, né? Comecei a ter alunos particulares meus, já tinha alguns, mas era tipo sempre quando dava, né? Assim, nos intervalos do horário das escolas e tal.
Então eu já comecei a ter uma visão mais um pouco mais empreendedora da coisa, assim, né? E aí, agora, quando abriram as coisas, eu fiz uns bailes e falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Não é bem isso que eu quero fazer. Eu quero levantar um trabalho meu. Foi sempre o que eu sempre quis, né? E, e daí, no final do ano passado, teve um sarau presença de palco, que é o sarau do curso da Tchela, gente, que ela faz todo fim de ano, que ela dá uma orientação para quem apresenta. E eu me inscrevi na louca. Falei, não, eu vou, sei lá, se ela me chamar, eu dou um jeito aqui, faço uma música, sei lá. Eu vou dar um jeito, assim. Eu acabei não sendo selecionada, e foi até bom, né? Porque eu não tinha nada pronto, ia me causar um estresse enorme. E aí a Tchela e o Josué resolveram dar para as pessoas que se inscreveram no sarau e não foram escolhidas uma mentoria, né? Uma amostra grátis, vamos dizer assim, né? E aí foi em dezembro do ano passado e eles falaram com todos os meus colegas e falaram comigo também. E aí a Tchela fez mais ou menos a mesma observação que ela fez, você não depende de ninguém, só que eu tava com o Josué, ou seja, uniu forças ali, Josué, um discurso super forte, né? O profeta, né, falando ali, então falando, você se falou várias verdades para mim, eu assisti aquilo lá umas 4, 5 vezes assim depois, né? Mas assim, eu saí super assim ansiosa, sabe? Assim pensando, pô, será que eles têm assim razão no que eles estão falando? Será que eu consigo fazer tudo isso mesmo, sabe? Será que dá? Será que dá? E eu olhei para minha casa e falei, pô, eu tenho os instrumentos, eu tenho as coisas aqui, né? E aí, tanto que eu fechei a live e fui fazer uma massagem. Aí o massagista falava, relaxa, relaxa. Eu falei, não, eu acabei de fazer uma live, mas vocês falaram uns negócios, não tô conseguindo aqui, eu não consigo relaxar, tô pensando. E aí, enfim, dormi, né, o que deu. E acordei no dia seguinte, sentei aqui no computador e fiz uma música, realmente, consegui. E aí eu falei, pô, não é que dá mesmo? Eu paguei pra ver, sabe? Pela primeira vez assim, eu tentei e rolou. E saiu tudo. Saiu baixo, saiu guitarra, saiu tudo. Catando um milho ali, né? No jeito que dava. Mas saiu a música, né? Que é, inclusive, a primeira música do show. Ela chamava Break Free, agora ela chama Still Wanna Dance. Né? Ela surgiu, veio uma letra qualquer, mas eu não tinha conceito, não tinha nada ainda. Então, veio a música. E aí, no começo desse ano, a Tia abriu a mentoria e eu falei, meu, agora é a hora. Porque, assim, ter uma carreira autoral solo tem as suas dificuldades, né? Assim como ter uma banda também tem as suas dificuldades. E uma das dificuldades maiores que eu via em fazer solo é não ter ninguém para trocar ideia, não ter alguém para conversar, não ter alguém para acompanhar o processo. Eu falei, bom, a mentoria é exatamente isso, né? A mentoria é exatamente isso. Então, eu vou entrar e deu tudo certo. Acho Não, que e eu aí falei você até um pouco fecha mais. contando que semana passada você lançou um show Isso. maravilhoso, tá, gente? Vou fazer bem a propaganda. Lindo, altamente, de alta qualidade técnica, emocionante, um show que vai te contagiar muito. Um show que eu acompanhei a construção dele ali, ó, 6 meses, mas que ele superou todas as expectativas da qualidade que você atingiu com os recursos que você tinha. Você investiu muito pouco naquele show, né? Perto do que você investiria, por exemplo, para gravar um disco, para lançar um clipe, e você tá com um material assim, Lúcia, de alta qualidade que vai fazer você trabalhar muito agora a parte do business. Então, resumindo aqui para a galera, ela não tinha um produto autoral, um produto que transmitisse a marca dela, né? Ela encurtou o caminho, mas quando eu conheci ela lá, vou falar meu lado, tá? Tá. Quando eu conheci ela lá naquela live, naquela consultoria em 2020, ela tocava em 5 projetos diferentes, de estilos musicais completamente diferentes. E aí eu perguntei, mas qual deles te representa? E aí era um. Aí ela ficou na dúvida, mas como assim qual?
Falei, qual é o que representa a sua personalidade? E aí ali também já foi um crack, né? De paradigma, de pensar, ué, eu tô desperdiçando, não desperdiçando, mas dando meu tempo, a minha energia para muitas coisas diferentes e, de fato, onde é que tá a minha marca, né? Onde é que tá aquilo que me representa? E aí eu acompanhei a Lucy e fazer um processo de redução. Então, durante o primeiro ano do curso, ela reduziu de 5 para 3 bandas. No Foi? segundo ano, ela reduziu de 3 para uma. Pra E aí, duas. até que ela encarou focar toda a energia dela para construir a marca dela, né? E a gente trocou muita conversa sobre isso, que eu lembro que o que mais pegava são as inseguranças, que na verdade é isso que impede a gente de crescer, são as inseguranças. Então cada hora aparecia uma. Ela falava, ai, Tiara, mas eu não tenho que ir primeiro registrar as músicas. Eu falava, mas quem quer roubar a sua música, Lúcia? Eu falava, ah, mas não vai atrapalhar eu me vender como professora? Ela falava, não, pelo contrário, que é o que vai Isso era acontecer uma coisa agora, que minha eu tinha filha. muita questão. A sua hora agora vai subir com esse show aí, né? Com essa personalidade. E aí fui mostrando para ela que não, que tudo aquilo que ela sempre que vinha um pensamento era insegurança, era medo. E aí nessa mentoria que a gente fez ano passado, também a gente foi mostrando essas características da personalidade dela, né? Que é um dos pilares da mentoria. Quando a gente se entende, a gente sabe que vai surgir essa insegurança, só um lado da nossa personalidade conversando com a gente, mas também tem técnica para a gente driblar essas inseguranças para que a gente de fato realize, né? Porque olha só, a Lucy estava com tudo na mão. Então, ela canta, ela toca, ela mexe, ela sabe mexer nos equipamentos, ela sabe mexer na tecnologia, ela sabe produzir, ela já produzia, ela já fazia, ela já gravava, mas ela sempre fazia para outras coisas. E aí o nosso trabalho foi mostrar para ela que olha só, dá para você fazer para você, né? E aí chegamos nesse resultado que quem não assistiu esse show tem que assistir, é lição de casa obrigatória, assim, se você é artista, ou se você é comunicador, ou se você é educador, ou se você trabalha com o público, você tem que assistir esse show, tá? Depois da live, vocês entram lá no, no perfil da Lucy e assistam, retirem o ingresso e assistam. Falei alguma mentira? Não, certinho. Eu lembro que naquele nosso primeiro encontro lá, você falou assim, o que você foca cresce. E eu lembro que aquilo ficou muito dentro de mim, assim, sabe? Putz, o que eu foco cresce e eu tô focando em um monte de coisa. E prioridade quando não tem plural, né? Prioridades, não dá, né? Tem que ser uma só de cada vez. Então, assim, é, foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer esse ano, né, para levantar esse show. Então, foi uma coisa que foi bem. é, Teve uma hora lá que eu tive mesmo que falar, não, beleza, então agora eu vou fazer, né? Uhum, sim. E você acha que essa ideia de que, vou tocar em várias bandas, tem a ver com assim, o que der certo vai pra frente? Eu vou Eu estar em acho que várias frentes. eu acho que num primeiro momento a minha vontade era viver de música, sabe? Eu não sabia que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria trabalhar em escritório, eu sabia que eu não queria trabalhar em bancos, meus pais são advogados, então tinha aquela coisa assim, putz, entendeu? Se eu não conseguir fazer aqui, pagar as minhas contas aqui, ferrou, né? O que eu vou fazer? E aí acabei me especializando, descobri que eu adoro dar aula, que foi uma surpresa muito boa, né? Assim, quando eu comecei a estudar canto, estudar música, mesmo que depois. Eu não fiz a faculdade, mas eu fiz um curso técnico depois, né? Daí eu comecei a ter feedbacks muito positivos dos meus professores, falando, pô, você explica bem. Então, eles explicavam uma coisa para mim, depois eu explicava de volta, e eles falavam, pô, você explica bem, você leva jeito para ser professora. E aí eu comecei a dar aula e comecei a gostar muito. Só que eu sempre quis equilibrar esses dois lados. Eu sinto que eu tenho muito esses dois lados. Quando eu estou dando muita aula, eu sinto falta de estar no palco, de estar fazendo uma coisa artística, né? Um show, um contato com o público, estar no palco, estar vivendo a música ali, sendo a música, né? E quando eu estou fazendo muito show, estou dando pouca aula, eu também sinto falta de dar aula, né? Então, assim, eu sinto falta de sentar com calma com uma pessoa e mostrar o caminho para ela, mostrar como é que as coisas acontecem, como é que você descobre a sua voz, enfim. Então, eu tenho muito essa ambivalência, né?
E aí, durante a pandemia, foi engraçado você falar isso, né? Que eu não mencionei aqui. Durante a pandemia, eu fiz vários vídeos tocando e cantando, né? Tocando piano e cantando. E aí eu acabei ficando muito ágil nos programas de gravação, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito depois, na hora de montar o show, na hora de gravar, de testar, tal. E o fato também de eu já ter os equipamentos, né? Então, já tinha o microfone sem fio, eu já tinha o in-ear que eu usava no bar, então já tinha algumas coisas, né? Isso ajudou bastante também a levantar o show, né? Sim, mas acho que o mais importante foi que você decidiu fazer, né? Porque você é uma É, pessoa que já não tinha os adianta nada ter equipamentos, tudo mas e não fazer. aconteceu. Exatamente, já aconteceu. Aconteceu comigo mesmo. Eu não tinha os equipamentos, aí eu fui atrás de emprestar, porque eu Uhum. queria fazer, porque eu tinha a ideia, porque eu tinha a história que eu queria contar, né? Então, eu acho que ter os equipamentos, porque essa é uma objeção de muitas pessoas. Eu não faço porque eu não tenho equipamento. Não, você não faz porque você não tem coragem, É, entendeu? Você tá com outros, você tá com vergonha, você tá com medo, você tá insegura. Não é porque não é o equipamento que faz a não. obra, né? O produto, é você ali. Então, vamos quebrar isso daí, tá, Tem gente? Quem aqueles. não tem equipamento. Tem um cara, né? O Sam Hairwolf Dryer, um negócio assim. O cara, ele fazia uns vídeos, ele ligava e cantava, assim, né? Sem microfone, sem nada. E o cara bombou, tem mais de 1 milhão de inscritos no Instagram dele, enfim. Realmente não é o pré-requisito, né? Mas estou dizendo assim, para Sim. E mim aí, foi legal para ter. você já foi uma mão na roda, né? É, Mas e aí, então, aproveitando, conta um pouquinho como é que foi esse processo. Eu acho que você deve ter sentido que as pessoas assistiram do começo ao fim seu show, né? Você chegou a ver a eu sua acho curva que de retenção lá no YouTube? não olhei. Mas eu acho que sim, porque acabou com muito mais gente, né? Acabou com. Acho que teve Uhum. 80 pessoas simultaneamente, né? Assistindo. É, a gente chegou a Agora ver já tá com mais de 82 e 300 depois, views. aí depois o Josué também ficou monitorando os outros dias, vendo que estava crescendo. E aí, então, eu queria que você contasse pra gente, pelos comentários, né? Quando a gente vai ficando bem técnico aí nessa coisa do público, a gente percebe pelos comentários que as pessoas assistiram até o final, que elas É, saíram transformadas, que elas saíram inspiradas, que elas saíram assim com o fogo que você trouxe, ele tocou nas pessoas, né? Pelos comentários, pelo feedback. A gente ia acompanhando o chat também para ver qual que era a reação das pessoas. Então, as pessoas estavam muito envolvidas no seu trabalho. E aí eu queria saber que você contasse pra gente como é que foi essa construção. O que que você acha que ajudou a envolver tanto as pessoas do começo ao fim? Como você iniciou? Da onde saiu aquela ideia? Por que tudo vermelho? Enfim, conta pra gente um pouquinho de como foi esse processo. tá, vamos lá. É, no começo do ano, antes da mentoria, eu comecei a compor loucamente, né? Então, eu comecei a fazer um monte de música, uma atrás da outra. Eu acho que no final de março, abril, eu tava com, sei lá, 10 músicas novas, assim. Eu fiz uma pastinha, assim, autorais da Lucy. E aí eu ia, né, e gravava as ideias no celular, depois vinha, tentava montar a música no programa, às vezes tinha só uma parte, às vezes tinha só outra, enfim. Peguei umas ideias antigas também, umas ideias de 2018 e tal, e organizei isso, né? Organizei essas ideias dentro da minha pastinha aqui, né? E aí, depois que eu entrei para a mentoria, aí o negócio aprofundou muito mais, porque eu só tinha as músicas, né? Eu não sabia nem do que eu estava falando ali, eu só tava. As músicas estavam vindo e eu tava só pegando e falando, beleza, tô entendendo, bem, manda, manda para mim que eu vou fazer. Tava só fazendo download, só o download. Tava só baixando as músicas e desenvolvendo, né? Assim, sentava, às vezes, putz, não sei fazer, putz, que música, que acorde que cabe aqui, não sei o que. Bom, vou tentar fazer uma coisa mais ou menos assim. E aí, em cima, eu ia desenvolvendo as músicas, né? Aquele
10% inspiração, 90% transpiração. Mas aí quando entrou na mentoria, aí começou um papo estranho, né? De ator, de atriz, assim, aquela coisa de enredo, personagem, curva dramática. Eu falei, vixe, Maria, que é isso, né? Nunca vi isso. E honestamente, eu nem sabia de... Assim, eu sabia do que eu estava falando porque eu estava falando, mas eu não sabia, assim... Nossa, é disso que eu tô falando, sabe? Minha mensagem é essa. Não foi assim. Eu só tava fazendo as coisas que eu tava sentindo, as coisas que eu me diverti muito nesse processo, né? De fazer o download das músicas, assim. E aí a mentoria, durante a mentoria, acho que é um dos primeiros exercícios, né? Da música afetiva. E a minha música afetiva só tinha o refrão. E aí eu falava para vocês, não, mas como é que eu vou fazer isso se eu só tenho refrão? E aí vocês, não, mas não importa, só vai. Do que tá falando? Não sei o quê, vai. Desenvolve, aprofunda, aprofunda, aprofunda. E eu, ai meu Deus, são umas músicas, sabe? São umas músicas, sei lá. E aí, enredo, não sei o quê. E aí eu fui realmente me aprofundando, né? E aí aquelas coisas, né? Aquelas coincidências da vida, né? Fui encontrar com uma amiga, daí conversei com ela sobre o que eu estava vivendo na época, e ela, você já leu Mulheres que Correm com os Lobos? Aí eu, não li. Eu tenho o livro, mas eu não li. Ah, então lê, porque tem tudo a ver com isso que você está falando, isso que você está passando, não sei o quê. Beleza, comecei a ler. E aí eu comecei a tomar um tapa na cara atrás do outro com aquele livro, assim. Falei, meu Deus, eu tô falando disso. Olha só, essa mulher, ela parece que ela sabe que eu vivi, ela sabe o que eu tô sentindo, sabe? Tá escrito aqui. E aí eu já falei, bom, isso aqui vai servir de material pro meu trabalho, né? Porque eu já tava com uma mentalidade diferente, né? Uma mentalidade que a mentoria me trouxe, de aprofundar, de não sei o quê, de olhar, de entender, de... falar quem tá falando na música, né? Quem é o personagem, o que ela tá vivendo, o que tá acontecendo, que são os exercícios de interpretação, né? Do presença, se eu não me engano, interpretação, né? Uhum. E aí eu comecei a tentar fazer, né? Aquela coisa, você só vai porque você não sabe que vai dar, mas você aposta, você fala, beleza, tô meio boiando Você aqui, vai mas porque vou. a professora tá falando, você vai lá e faz o que a professora... Tô achando meio brisa, vamos lá, né? E aí, acabou que eu fui mesmo me aprofundando, eu fui me apropriando cada vez mais daquilo lá, eu fui entendendo mais o que eu estava falando, né? As músicas começaram a fazer mais sentido para mim dentro do contexto da história que eu estava contando, da mensagem, do enredo, né? A minha música afetiva, ela só ficou pronta, acho que umas 2 semanas antes do show. Umas 2 semanas, talvez 3 semanas antes do show, que eu fiz letra mesmo, assim, né? Então, só tinha um nananã. Você tinha o refrão e a melodia. Eu É tinha isso? melodia e eu tinha uns nananã, assim. Tinha umas palavras, a primeira frase já tinha, né? Life is what happens to you while you're busy making other things. Que é uma frase do John Lennon, na verdade. De um quadro que eu tenho aqui em casa, né? Então, eu peguei, coloquei e no final fez super sentido dentro da música, então eu deixei, né? E olha que legal, agora que me atentei, o seu show é 100% em inglês, né? É, A não ser nos momentos que você conta a história, as músicas são 100% em inglês. E eu tenho certeza que não foi 100% da sua audiência que domina o inglês. Mas as pessoas entenderam. né? Entenderam tudo. E aí você lembra de mim, tá? Quando você não estava entendendo o exercício, estava achando que era loucura. Não era loucura, não. Esse exercício da música afetiva, esse exercício do enredo, a gente entender que história que a gente vai contar, porque isso vai ser muito importante para alinhar toda a simbologia que vai da escolha da roupa, da escolha da iluminação, o enquadramento da câmera, o gesto que ela vai fazer, se ela vai olhar assim ou se ela vai olhar assado, né? A maquiagem que ela fez, a pausa que ela dá, o jeito que ela começa o show, o jeito que ela termina o show, tudo isso é determinado por esse exercício que a gente faz de construção da história do enredo, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer o público se identificar
porque a gente vai atrás de uma história simples que as pessoas compreendam, né? Mas ao mesmo tempo sem mudar a sua música. A gente vai olhar na sua música qual é a história que tem ali, né? Para as Uhum. pessoas se identificarem e se envolverem até o final, né? Porque uma das maiores dificuldades que a gente percebe do músico, do artista da música, é entender que existe uma técnica também para o cara assistir até o final. Entender que não dá para entre uma música e outra separar e tomar uma breja no bar, não dá. Separar e olhar o celular. E Já falar, vi ô, muita gente fazer isso. bora pra próxima música, né? É. É, isso daí quebra total, né, o E foi envolvimento até do uma público. Então, dificuldade que eu tive na hora de divulgar, né? Porque o meu público está muito acostumado com essa coisa de show, de bar mesmo, né? Então, as pessoas que. Muita gente que me acompanha, que me segue, me conheceu no bar, né? Ou num evento, ou tocando com alguma banda, né? Então, eu tinham essa expectativa. Então, eu tive que explicar. Eu falei, ó, tipo, como quando você vai no teatro, é uma coisa um pouco mais focada, tipo um cinema, não é um show de bar, entendeu? É um show que você vai acompanhar uma história. Eu tô contando uma história, tem uma mensagem, tem um negócio ali, entendeu? Não é só um monte de música na sequência a sem música. sentido. É. Uhum. Eu tive dificuldade E para qual foi a reação organizar as dessas pessoas? músicas, né? Porque a parte do final, ela era muito maior, né? Porque tinha mais Uhum. a ver, porque era mais o que eu estava vivendo, né? Assim, não tinha tanto a ver com. Eu não estava num momento que tinha a ver com a personagem do começo, eu estava mais conectada com a personagem do final. E aí, na hora de escolher as músicas, para desenvolver as músicas para o show, para montar arranjo e tal, e fazer as músicas para o show, eu primeiro selecionei as músicas para contar a história. E aí depois eu fui produzir as músicas. Né? Então, beleza. Então, eu vou começar por essas, porque nessas aqui eu consigo organizar o show assim. E aí eu vou conseguir montar isso aqui, depois eu faço as outras. Então, tem umas músicas que eu não apresentei, que não entraram, porque elas não eram fundamentais para a história. Entendeu? Ai, aprendeu o jeito certinho. Nossa, aí. É isso aí. Essa é uma técnica, viu, gente? Da gente montar repertório, seja para show, seja para disco. A gente pensa na história que a gente vai contar. Tem música que não vai entrar, tem música que a gente ama, mas ela não ajuda a contar aquela história. E isso vai fazer o quê? Ah, mas eu amo. Tá bom, mas você tem, né, a partir desse momento você tem que começar a pensar no público, né? Que acho que é uma das outras mentalidades que a gente traz muito na mentoria, porque eu e o Josué, nós fomos criados no palco, então a gente sabe muito, para nós é muito essa relação, o que vai chegar no público, o que o público É. vai achar, o que vai envolver, porque sem público não tem carreira, né? Então a gente precisa do público, né? E Essas coisas de em ator nenhum aí momento a gente está faz sentido. em nenhum momento a gente está falando para você deixar de ser quem você é ou você deixar de fazer a sua música, mas para você envolver o público do começo ao fim, para que ele venha no próximo show, para que ele venha no próximo e no próximo, para que ele conte para um amigo. Pô, tenho certeza que teve um monte de gente que falou: gente, assisti um show da Lucy, muito bom, você deve assistir, vai lá conhecer ela, né? Porque o seu show ficou assim, ficou bem redondinho, essa parte da curva dramática ficou muito bom, ficou muito bem feito, Lúcia. Você teve dificuldade, mas você atingiu o objetivo com esplendor, assim, tá muito bom mesmo. Eu tirei umas ideias, né? Chegou um ponto que eu queria colocar umas coisas que naquele momento seria inviável fazer. Porque toda aquela parte de falar, toda aquela parte dos textos, para mim, assim, no final era só isso que eu queria organizar, porque como eu não sou atriz, eu não tenho essa desenvoltura, né? Apesar de eu já Ah, mas você começar a mandou fazer muito bem. stories, assim, né? Assim, eu já tinha feito, eu já tinha, assim, essa desenvoltura para fazer stories. Por isso que eu fiz daquele jeito, conversando. Porque eu falei, bom, é um jeito que eu vou o meu público vai identificar, porque é assim que eu falo com eles mesmo, e é um jeito que eu vou me sentir à vontade para falar. Então, no começo, a primeira ideia era uma coisa meio atuada mesmo. Era meio, tipo, como se tivesse a quarta parede. E aí, a hora que eu fui fazer, eu falei, cara, não,
não vai rolar, entendeu? Eu preciso respeitar também o que eu sou capaz de fazer agora, né? Eu preciso respeitar o meu limite aqui. Quem sabe mais pra frente eu faça uma coisa assim, mas agora não vai rolar, não vai dar. E aí eu fui muito nesse respeito do que eu conseguia fazer, que eu descobri que era muito mais do que eu pensava, né, durante o processo. E foi muito bom, assim. Eu sinto que durante o processo todo eu fui negociando comigo mesma, sabe? Tipo, ah, não, Uhum. quero fazer assim. Não, mas calma, né? Será? Acho que não vai dar. Então, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, faz sentido contar a história dessa forma? Você vai querer pôr a música do piano mesmo? Não vai complicar? Ah, não, mas aí dá pra. Aí eu levava na mentoria, né? Mas como é que eu vou fazer? E que não sei o quê. Aí o Josué, sai pro lado, depois você volta, que não sei o quê. Aí eu, mas como é que eu vou fazer isso? Aí, não, mas faz, não sei o que. Ai, meu Deus do céu. Eu Não, lembrei mas. muito, muito, porque você falava assim, porque ela queria fazer um plano sequência em movimento, porque ela viu meu show assim, aí ela queria fazer o dela também. Eu falava, não, Lucy, eu tenho um cameraman aqui, né, que manja muito, né, então isso exige outro cara com muita técnica do lado de lá, faz com a câmera parada. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu falava, você se aproxima da câmera, você afasta. E o que eu vou fazer? Você balança o cabelo. E eu ia assistir o show, ia lembrando de todas as orientações de performance, de câmera, que você foi trazendo para a mentoria, que você foi aplicando, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, porque você fez coisas muito simples, mas muito bem feitas. E a gente ama o simples. A Então gente, tá eu e o escrito José, a gente aqui, sempre, ó. sempre fala Make it simple, que tá but escrito make aí. it beautiful. Faça simples, mas faça bonito. É um dos meus lemas. Foi, foi exatamente isso que você fez, assim. E com poucos recursos, né? Então, você fez fotos lindas, você fez fotografias lindas, você fez uma iluminação linda. Queria contar que você contasse pro pessoal quantos milhões que você gastou para fazer aquela foto do flyer que tá assim poderosíssima com aquela maquiagem e também com a equipe que você contratou uma super equipe de 15 pessoas, né? Para fazer aí. Como foi? Uma amiga veio até me perguntar se eu tinha contratado um fotógrafo profissional, né, para fazer aquelas fotos. Na verdade, foi assim: eu chamei um amigo meu, que ele também é da área, mas ele é da área mais de áudio, né? Ele trabalha em estúdio, mas eu sei que ele tem muito bom gosto, é uma pessoa que eu confio muito, o Elcio. E eu falei, bom, ele vai conseguir entender a minha ideia, minha pira aqui, vai conseguir me ajudar, né? Foi engraçado porque os três que eu chamei, nenhum deles tinha muita ideia do que ia acontecer, do que estava sendo feito ali, né? Tanto quando eu falei com Eram 3 pessoas. três pessoas, minha super equipe. Um baterista que eu chamei para gravar, porque batera para mim é extremamente importante e eu estava é, muito enferrujada para eu mesma tocar. Eu tentei tocar, mas não saiu do jeito que eu queria. Eu falei, bom, vai uns 3 meses, né? Eu estudando batera aqui só para gravar essas músicas. Eu falei, não, não vai dar. Aí eu falei, bom, vou escolher um batera aqui da minha confiança, que eu gosto do play, que eu gosto, sabe, do jeito que ele toca. Vou chamar e a gente vai construir essas bateras juntos. E foi o que aconteceu, deu super certo. E, e aí teve o Léo também, que foi quem gravou as guitarras, os baixos e montou, né? Ele fez a mix com as vozes e tudo das músicas. E teve o Elcio, que foi quem me ajudou a gravar. Então ele foi até o estúdio lá no Guarujá 3 vezes. A primeira vez que ele foi, a gente montou a mecânica do show. Então, eu não sei se você reparou, mas eu sento e eu levanto depois. Nem dá para ver, Uhum. né? Porque assim, não dá para ver Não, eu direito. vi, porque meu Não, olho, meu você, olho vê né? Mas assim, milímetros, mas foi muito bem feito. né? Foi muito A legal. operação da câmera foi muito boa. O Foi muito agachamento boa. estava em dia. Porque enquanto eu estava falando, eu estava agachando devagar, assim, até eu sentar, né? Para pegar o baixo. E aí, no começo, que eu tô assim, né? Tem aquela cena vermelha, o vermelhão, que é só a sombra, né? Não sei como é que chama isso.
a silhueta, né? O contra. Aí eu levanto naquela música. E aí, beleza. Aí eu levantei e pronto. Chuto o banco para trás e assim foi, né? Então eu sento e levanto, né? Ali no take da câmera, mas ficou tão bom que assim, nem deu para ver, assim, nem dá para ver. E ele que fez, né? Ele colocou no pedestal e foi mexendo no negócio lá. Dá uma tremidinha, mas Uhum. como é rock, combina, né? Uma tremida. Ficou Então, muito, não, ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. O cara tem uma mãozinha de luva, de pelúcia que a gente fala. E, ele né, ele treinou fez assim. bastante, ele treinou, não, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu já tava com um show meio montado, né? E aí eu falei, ó, a ideia é essa, eu vou cantar essas músicas aqui, e aí depois eu vou sentar para tocar o baixo, aí depois eu vou virar para tocar o piano, aí depois eu vou voltar para cá. Aí então, num primeiro momento, a gente ia fazer essa mudança, porque o piano tava bem do meu lado ali, né? A gente não tirou ele dali só porque a gente gravou separado, mas eu sei, a hora que eu sento, eu ia fazer aquela hora que eu falo, a gente quer voar, mas as asas falham e o capote, bum! Nessa hora eu ia jogar o banco pro lado e ia aparecer o piano já. Ia ser assim. Só que no final tinha um rebatedor de luz ali, então não ia dar, porque ia aparecer, ia ficar feio, não, sei lá, ia desconcentrar, ia aparecer uma Uhum. coisa no quadro que não tinha a ver. A gente falou, não, então vamos fazer o que as luzes se apagam, faz o blackout e depois a gente faz a cena do piano separada. E aí ele fez na mão a cena do piano, então ficou legal, deu uma dinâmica legal, né? E aí, nesse primeiro dia, a gente decidiu tudo isso, como que a gente ia fazer. Eu ainda não tinha as Tá, luzes mas conta pro coloridas. pessoal, você já tinha planejado, né? Ela não contratou um fotógrafo, nem um Não, videomaker. Ela aprendeu primeiro o que que ela queria de imagem, o que que ela isso. queria que pegasse, que fotografasse, e ela foi dirigindo a pessoa, né? Para que a pessoa entregasse para ela a imagem que ela estava criando para contar a história dela. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo as pessoas largarem o trabalho na mão do fotógrafo, entendeu? Aí, ufa, Não dá. um fotógrafo, aí O ufa o show estava videomaker. O pronto, cara né? não sabe, O show estava pronto já. essa pessoa não sabe a história que você vai contar. Então você tem que ter noção, né? Então você tem que ter noção de enquadramento. A Lucy foi desenvolvendo noção de iluminação, de como não ter sombra, né? Aquela foto que você Nossa, foi um fez foi parto. foto feita no ensaio, né? Isso, foi nesse dia que a gente fez as fotos. Porque ainda tinha aquela coisa de fazer ao mesmo tempo, né? Produzir o show e fazer a divulgação ao mesmo tempo. Eu falei, bom, então a gente está montando o show aqui, então eu preciso das fotos para divulgação. E aí a gente fez, eu olhei hoje essa pasta para salvar aqui no meu computador, 73 fotos. A gente fez 73 fotos. Então as primeiras Para tirar fotos, duas. para tirar duas, três no máximo, assim. E aí o que que acontece? A primeira eu tô com uma blusa gola canoa aqui, assim, de manguinha, sem a pintura, né? E a gente olhava e falava, meu, não tá funcionando isso aqui, tá estranho, vou trocar de blusa. Aí troquei de blusa, aí coloquei uma blusa que tinha muita informação. Aí eu falei, meu, tá rolando. E aí, enquanto a gente tava fazendo isso, uma hora eu peguei o celular e a Clarice, minha colega da mentoria, tinha mandado foto do show dela. E ela tinha feito um risco amarelo, assim, na cara dela. Eu olhei aquilo e falei, legal isso aí, hein? Legal essa ideia aí de pintar a cara. Falei, será que eu acho alguma coisa mais ou menos na minha linha? Aí eu coloquei no Google, né? Coloquei assim, pintura, maquiagem artística, rock. Acho que foi assim que eu procurei, o pintura artística rock, alguma coisa assim, acho que maquiagem. E aí eu achei uma foto de uma mulher que ela tá toda glam assim, e ela tá com os três Uhum. riscos. Assim, como se ela fosse nada. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Aí eu falei, o senhor, vamos tirar as fotos, porque se ficar uma bosta, desculpa, gente, o francês, né? Desculpa, assim, se ficar ruim, entendeu? A gente não usa, beleza. Aí eu peguei e em vez de fazer em preto, que era igual o dela, eu olhei bem assim e fiz em vermelho. Porque como eu tô com o cabelo Olhei vermelho, bem o quê? Olhei bem para as fotos que eu já estava fazendo para minha paleta de cores. isso. Não, dava para ser preto, mas eu falei, não, eu quero uma coisa um pouco mais suave, né?
vai parecer tipo uma cicatriz, né? Que era a ideia, tipo um arranhado, tipo de selvagem mesmo. Eu já tinha o nome, né, que eu queria. Então, tinha tudo a ver. Aí eu fiz, imitei, né? Peguei, fiquei olhando, fazendo tal. E, meu, aí assim, aí eu troquei de roupa também, pus aquele. A foto que ficou mesmo, né? Aquele body, né? Que é um body meio. Ele tem uns dragões, né? Assim. E eu comprei para fazer baile, pra você ter ideia. Eu Parece uma comprei lá. renda, na verdade, parece uma renda. E ele é um tule, né? Com um negócio assim. Então, e aí, assim, se você vê a maior parte das fotos, ele tá tirando daqui para cima. Só no final ele tirou daqui para cima, aparecendo o braço, aparecendo assim, aparecendo assim. E aí no fim foram as fotos que ficaram, né? As fotos que eu usei e as E fotos nem que. precisava, porque o mais forte era o seu rosto mesmo, o seu cabelo. A gente Mas falava muito, né? A gente falou muito do seu cabelo na mentoria. Quanto o seu eu cabelo pintei já o cabelo trazia um naquele monte de dia, informação. 6 horas da manhã. Acordei de madrugada e Ah, falei, mas ele bom, já se eu estava quiser. vermelho, você só retocou, né? Ele já Já, estava vermelho, assim, desde o já. começo. Mas assim, eu tenho que pintar, porque senão ele vai ficando rosa, né? Então, assim, tem Ah, que, mas tem que ter a a ideia já manutenção. estava aí. É, é. Uhum. Essa ideia eu tive lá atrás, né? Assim, bem no. É duro, né? Porque assim, lá no começo do ano eu já tinha tido toda a ideia, mas executar é outra coisa, né? É aquilo que o Josué falou numa live lá. Você tem a ideia e aquilo já te Satisfaz. satisfaz, entendeu? E é muito difícil, né? Pô, mas eu tô aqui, tá bom, eu tô de pijama, mas na minha cabeça tá tudo pronto, entendeu? Então, assim, essa coisa de pôr a mão na massa e fazer foi o meu maior desafio. O meu maior desafio, porque em muitos momentos tudo que eu Foi. queria E a era gente ficar de ficava. pijama deitada, entendeu? Eu não queria fazer. E muitas vezes a gente falou, vai, Lúcia, essa sua dúvida. Quantas vezes a gente falou, Lúcia, essa sua dúvida é porque você não está fazendo? Porque daí acontece isso, a gente não faz, e aí começa a abrir espaço na mente para todas as caraminholas e as paranoias possíveis se alojarem. Exato. Então, o nosso, a nossa orientação foi, claro, olhando para sua personalidade, você tem um perfil de personalidade sentimental, intuitiva, então é justamente isso. As ideias, as inspirações nutrem ela mesma e ela se satisfaz e ela vai ter bastante dificuldade mesmo de realizar. Então, a gente foi olhando para isso, né? Respeitando isso na medida do possível, mas ao mesmo tempo dando uns acelera, porque se Esses não faz, aceleras foram a gente fundamentais para sabia mim. da importância. É. O E para fato mim, assim, maior. o fato da mentoria ser de em duas semanas, tinha umas horas que eu falava assim, bom, daí semana que vem ou daqui a pouco eu vou encontrar com eles vão olhar para minha cara e falar, e aí, o que você fez? Entendeu? E eu não vou ter feito nada. Então, assim, foi muito legal ter a mentoria para assim, chega uma hora que você vai, né? Que o negócio já tá mais palpável, assim, né? E aí o negócio vai. Mas até chegar nesse ponto demora, né? Então, assim, eu já tinha algumas coisas, porque eu já estava produzindo conteúdo para a internet. Então, eu já tinha um ring light e eu tinha comprado um softbox, que eu não consegui usar porque o softbox ele ilumina demais, né? E Ai, aí, que bom! Fala isso aí de novo, que tem. Vira e mexe, me aparece tela. Eu quero iluminar meu vídeo, comprei 700 luzinhas e tá ruim. Aí eu falo, não é a luz. na hora do blackout, que a gente inventou aquela coisa de ir apagando uma luz de cada vez, eu fiquei muito puta porque quando ele tirou a luz ficou melhor do que quando tava. Aí eu falei, putz, acredito. Ficou mais aconchegante a luz, assim, né? Ah, E o mas foi Josué já legal, tinha porque deu uma. falado isso, né? O Josué tinha falado isso numa mentoria. Ele falou menos é mais, não sei o quê, mas eu lembro que para mim ele falou assim: é rock and roll, então se ficar uma luz chapadona assim também tudo bem, vai, dá para que foi a luz que eu usei no começo do show, né? Que foi a luz mais Uhum. chapada mesmo, que é a intenção de ser dura mesmo, de ser uma coisa que é para transmitir aquela coisa meio, putz, tá tudo meio duro, tá tudo meio, né? Tá meio mal, assim, ninguém tá muito confortável, né? Então esse foi o meu grande desafio, assim, desses 20 primeiros minutos do show, assim, de
não fazer a galera ir embora porque tava duro e desconfortável, entendeu? Então aí, tanto que tem muito mais coisa no começo de acessório, de movimentação, tocando baixo, não sei o que, do que no fim, porque no fim as músicas e a vibe se segura por si só, né? É a sensação que eu tive quando eu Uhum. montei. Então, foi muito legal. Mas respondendo a tua pergunta, a gente fez com o que a gente tinha. Eu tinha um softbox, ele levou mais 2 softbox que ele tinha. A gente pôs luz pra caramba, tiramos a luz a sombra do fundo. Ele me iluminou e a gente fez as fotos lá. Eu troquei de roupa algumas vezes, fiz a maquiagem. Mas foi isso, 2 pessoas dentro de um apartamento. Você já tinha as roupas, já eram roupas dos seus arquivos de figurino, muito boas. Todas as escolhas de figurino foram muito, muito acertadas, assim. Acho que você entendeu muito bem a importância de você ter o enredo na mão, de você saber a história que você está contando, porque você fez as escolhas estéticas muito acertadas, assim. E você mostrou para nós uma coisa que a gente não tinha visto ainda em você, que é essa qualidade estética que você traz na parte visual, né? Porque até durante a mentoria a gente foi percebendo muita dificuldade sua de realizar a parte visual. E aí, pá, na hora que apresentou o show, eu falei: caramba, tava escondendo esse ouro aí, né? E É, ficou muito bonito, assim, muito bem feito. É, acho que é legal você contar que você foi atrás de pedir pro pessoal montar para você um negócio de luz, para fazer a luz que você queria, do jeito que você queria. isso. Eu queria porque eu queria um dimmer para fazer o blackout e para depois voltar, né? E não tinha lá, assim, tava, sei lá, faltava uma semana pro show, já tava na semana do show e eu não tinha achado, assim, não dava mais tempo de comprar pela internet, né? Eu achei as luzes lá que eles indicaram, né? Os meus colegas e o Josué indicaram as luzes coloridas. Eu comprei essas luzes de LED. Falei, bom, beleza, 2 spots atrás, vai, né? O colorido já foi. Mas assim, quando a gente fez as fotos e quando a gente ensaiou, não tinha essas luzes. Só teve no dia. No dia de gravar, tinha as luzes. Tanto que a gente demorou um tempão para a gente decidir como é que a gente ia fazer. A gente testou um monte de cor diferente. E e aí, então foram essas 2 coisas, né? Primeiro a luz, os coloridos que a gente só teve no último minuto. E o dimmer também que eu queria, porque eu queria, porque eu queria, e não achava em lugar nenhum. Aí eu comecei a olhar a loja de iluminação. Aí eu pegava meu cachorro e ia lá. Ia lá, bater na porta da pessoa lá. Aí eu vi um negócio lá, o negócio era, sei lá, R$ 400, assim, um negócio caro, não sei o que. Eu falei, olha, é isso que eu quero, mas eu preciso que seja dimmer, eu preciso que seja assim, eu preciso que seja assado, eu preciso que você mexa aqui pra mim. Era quinta-feira, se eu não me engano. E a gente ia gravar sábado e domingo. E aí, Nossa. e aí eu falei pra mulher, né? Ah, dá pra montar? Dá pra fazer? Eu preciso disso. Ela falou, dá, mas vai ser um pouco mais caro. Eu engolindo seco, falei, não, tudo bem, vamos lá, beleza. Aí depois que a mulher ligou, fez, aconteceu, não sei o quê, ela chegou pra mim e falou assim, tá tudo certo, segunda-feira tá pronto. Aí eu olhei pra ela e falei, segunda-feira não serve. Você não tá entendendo, moça. É o Segunda-feira seguinte. não serve. Segunda-feira não serve. Tem que ser para sábado de manhã no máximo. Sábado de manhã. E detalhe, eu no telefone com os meus pais aqui em casa, pegando roupa para mim, porque eu falei, eu não tenho roupa para fazer isso aqui, que não sei o quê. Aí eles vieram aqui, encheram uma mochila com roupa e mandaram pelo Elcio, né, lá pra praia. E assim, por isso tanto que eu coloquei lá, equipe de logística, Edila, Paulo e Paulão, porque minha mãe veio aqui 2 vezes, eles vieram aqui 2 vezes para fazer isso para mim, para pegar roupa. Não, eu agora quero uma roupa branca. E aí o top que eu usei na segunda parte tava aqui. E eu, não, eu preciso daquele top, eu preciso daquele top, vai ter que rolar, não sei o quê. E deu tudo certo, graças a Deus, no final deu tudo certo. E E aí, é isso aí mesmo, a gente faz assim, gente. Envolve a família, envolve é, os amigos. É assim que a gente constrói a nossa carreira, tá? O e pessoal fica aí, esperando, ah, é porque quando eu tiver um produtor, quando eu não, tiver. Não, 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 né? não, não, tá? E aí
putz, eu saí na derrota lá, né, da loja de iluminação, eu saí chutando pedrinha, assim, falando, pô, tava disposta a dar uma grana aqui nesse negócio, os caras não aceleraram para mim, sabe? Tipo, não, pô, que droga, sabe? Aí fui e tal, aí saí, fui comprar jaqueta, fui comprar umas outras coisas. De figurino mesmo, o que eu comprei foi a jaqueta, o óculos que eu comprei na praia, paguei 20 pau, 20 reais naquele óculos Ficou muito vermelho legal. do Ficou muito Convênios. legal. E o colar, né? O colar, o vermelho, colar vermelho. Acho que e a calça que eu comprei também, porque eu amei aquela calça, mas agora também eu só uso aquela calça, então tá tudo certo, porque não dá nem pra contar como se fosse um Não, figurino. É, tudo que você investiu ali, você vai usar eu vou novamente. usar. Eu já usei a jaqueta, inclusive, sexta-feira que eu saí pra ir num show. E, bom, enfim, aí naquele dia à noite eu fui jantar, né? Falei, putz, meu, ficou faltando a lâmpada com dimmer, né? Ficou faltando a lâmpada com dimmer. E aí eu fui jantar num restaurante lá no Guarujá que eu sempre vou, sempre meio que o mesmo. Sou uma pessoa de hábitos. E a hora que eu Eu sou assim parei o também. carro, Gostou de um assim, negócio, repete o negócio que gostou e pronto. a hora que eu parei o carro, assim, tinha uma casa do eletricista do outro lado da rua. Eu falei, foi a primeira loja que eu entrei para comprar coisa, que eu comprei régua e comprei algumas lâmpadas, né? Eu falei, bom, eu vou lá. Vamos ver. Aí eu cheguei, né? O cara super simpático, o Valmir. Aí cheguei lá, eu falei, oi, Valmir, tudo bem e tal? Aí ele, tudo bem, o que você precisa hoje? Eu falei assim, eu preciso de uma lâmpada dimerizável. Você tem? Tem. O que mais você precisa? Ah, eu preciso de um soquete para essa lâmpada. Você tem? Tem. O que mais você precisa? Ah, agora eu preciso de um negocinho que vire e eu acenda. Ah, você não vai ligar na parede? Não, não vou ligar na parede. É uma coisa avulsa, ela tem que ligar sozinha. Ah, tá bom. Então, ó, vou fazer aqui nessa caixinha para você, vou montar a caixinha, não sei o que, tá bonito. Eu falei, nossa, tá. Não, ele não falou, vou montar para você. Ele falou, dá para montar com essa caixinha aqui, não sei o que. Tá bom assim? Eu falei, tá ótimo. O que você precisa? Eu falei, agora eu preciso de um fio de 2 metros que ligue na tomada. Ah, legal, beleza. O que mais você precisa? Agora eu preciso que você monte para mim. Aí ele riu, eu ri. Aí ele falou: olha, a gente não faz esse serviço aqui, mas já que a loja tá vazia, eu vou fazer para você. Eu falei: então tá bom. Daí ele Que montou para mim maravilhoso. lá. E aí no fim eu até E ele achei cobrou R$ 400 também? né, eu paguei R$ 120. Olha que Um maravilha! negócio que eu Pagou tava menos da disposta a metade. pagar 400 pau, o cara me cobrou 120 com mão de obra. Quando ele falou, aí ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, tudo Tá certo, ótimo! Tá. tudo bem. Não, não tem nem o que falar, né? E, e, e aí, no final das contas, eu acho que eu pus tanta tensão, eu tava tão tensa que na hora queimou a lâmpada, você acredita? A lâmpada dimerizável, ela queimou. A gente fez um teste, a gente passou a primeira vez, fez o primeiro teste, aí na segunda vez ela queimou. Falei, putz, e agora? Era domingo, tipo, já tava tudo fechado. Aí eu falei, bom, a lâmpada do quarto é dimerizável. Aí ela fui lá, subi na cama para tirar, desrosquear, ligar, pronto, beleza, entendeu? Daí foi. Então, no final foi. E é assim, não existe nada perfeito, né, gente? A gente vê o resultado lindo, maravilhoso, e aí é legal saber desses pormenores nos bastidores, porque a gente baixa a nossa régua, que é isso que a gente falou mentoria inteira para Lucy, baixa a régua, porque as expectativas de que a gente vai ter condições perfeitas para produzir o nosso best-seller, a gente sempre acha, né, que vai ter a escrivaninha perfeita, uma janela de frente para as montanhas, a inspiração na hora certa e vai fazer. E não vai fazer, né? E é Se algo for depender caótico disso, também. você não faz, né? Lucy, exatamente. Se for depender disso, você nunca vai fazer, porque não existe um momento perfeito, né? Lucy, a gente já passou do horário. Tem um monte de pergunta que eu não fiz, né? Porque o papo tá bom, é assim. Eu queria só que você contasse se teve algum momento que você falou, cara, não vai dar, não vou fazer. Pensou em desistir? E o que que foi que te fez não desistir? Quando eu passei o show a primeira vez inteiro e filmei. Ficou horrível. Ficou horroroso.
Eu falei, não vai dar pra fazer isso aqui. Não sou atriz, tá ruim, não vai dar, não vai dar. E aí eu falei isso para vocês, né, na mentoria, ou alguém da mentoria tinha passado por isso e falou, eu não lembro se fui eu ou se foi um dos meus colegas. E aí o que aconteceu foi que você falou assim, fica ruim mesmo. A primeira fica ruim, a segunda fica ruim também, a terceira fica um pouco menos ruim, a quarta vai ficando melhor, até que o negócio vai, entendeu? Até que uma hora fica legal, entendeu? Então, esse foi um processo muito que eu fiquei comigo mesma, né? Assim, essas negociações que eu fiz durante o processo, né? Então, é por isso que é tão importante ter mentores, né? Porque você tem algo para justificar para você mesmo. Então, você fala, não, mas a tia ela falou que é normal. A tia ela é atriz, a tia ela virou de cabeça para baixo no show dela. E ela falou que é normal, que é assim mesmo, que fica ruim nas primeiras. Então, é só continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo. Então, vamos continuar fazendo. Nessa hora foi bem duro, assim. Foi a hora que eu decidi separar a divulgação da produção. Porque eu falei, a divulgação vai me estressar muito, porque tem que produzir conteúdo, tem que fazer um monte de coisa. Eu já tinha tido uma experiência que tinha dado errado com isso. E aí eu falei, não, eu vou produzir. Primeiro eu vou produzir. Então eu peguei aquelas fotos maravilhosas, aqueles flyers maravilhosos que já estavam prontos e guardei. E falei, agora vai ficar guardado e eu vou montar o show, vou levantar o show. Porque eu preciso me respeitar. Eu preciso respeitar o meu limite. O meu limite é esse. Não vou conseguir lidar com o fato de que tá uma droga, entendeu? O show, e divulgar uma coisa que eu tô achando que tá uma droga. Não vai rolar, entendeu? E aí foi a negociação que eu fiz comigo mesma. Eu falei, então você vai ensaiar isso aqui todo dia. Você vai ensaiar todos os dias, você vai passar esse show. Eram 40 minutos corridos. Porque eu ensaiei sempre o show corrido. Em nenhum momento eu ensaiei separado. Sempre o show corrido, sempre o show corrido. Com a movimentação do banco e virar para tocar o piano. Né? Que era aquilo lá que depois não rolou. E aí só depois, na hora, a gente decidiu cortar. Mas foi bom porque já estava com tudo ensaiado. Né? Mas aquela Uhum. hora lá foi uma hora meio crucial, assim. Né? Foi meio crucial. Eu falei, meu, não vou fazer isso. E aí foi o combinado que eu fiz comigo. Beleza, se ficar ruim, se não ficar na minha régua, né? Eu não divulgo e eu não faço, vou ensaiar mais e depois eu faço. Tinha a pressão do Uhum. fim da mentoria, que para mim foi muito boa, né? Assim, putz, vai acabar a mentoria, eu não vou ter mais o feedback deles, eu não vou ter mais o acompanhamento deles, então é a hora de fazer agora. O Elcio também ia viajar, então tinha algumas coisas assim, né? Assim, meu, se eu não fizer agora, eu não vou fazer. Se eu não fizer agora, vai ficar para, sei lá, setembro. Entendeu? E aí, setembro já tem eleição, a galera já tá com a cabeça em outro lugar. Não vai rolar, tem que ser agora. Tem que ser agora. E aí eu fiz isso combinado. E aí, toda vez que eu gravava e olhava e achava que tava ruim, eu falava, a tia, ela falou que é normal. A tia, ela falou faz parte do processo. A tia, ela fez o dela tá muito lindo, eu tô super me baseando no dela. E ela falou que é normal. Falou que com ela foi assim também. Então vamos lá, mais uma vez. Então, vamos lá, mais uma vez. E aí foi muito legal, porque conforme eu fui ensaiando, as coisas foram ficando muito mais fluídas, né? Aquela coisa de chegar perto da Uhum. câmera e fazer assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Isso veio do ensaio, né? Essas coisas de conversa, não sei o quê, vieram do ensaio. Tinha umas coisas que eu precisava falar, né? Coisas que é o que está levando a história, né? Levando o negócio, o fio da meada ali. Mas, de uma forma geral, assim, teve muita coisa que foi improvisada. Então, tinha as guidelines do que eu precisava falar. As movimentações, eu fiz de algumas músicas, aquela parte de desenhar a música, né? Outras surgiram na hora, fazendo mesmo. E você Desenhar perguntou a partitura corporal, né, que você está partitura falando. corporal, é. Só deixar claro, pessoal. Quando a gente vai ensaiar a cena, a gente vai ensaiar colocar coisa no espaço, vai cantar música no espaço, a gente faz uma partitura espacial corporal. Assim como a gente faz a partitura de música, a gente faz a dos movimentos também. Porque isso ajuda a gente na hora. Porque se você depender de fazer na hora, você não vai fazer. Né? É a mesma coisa, eu nunca toquei Aquarela do Brasil, eu vou abrir uma live e vou tocar. Não vou. Então você nunca fez a movimento, você nunca
andou naquele espaço, naquele palco antes, você nunca fez aquela movimentação, você nunca deu aquela olhada charmosa que você quer dar naquele momento, você não vai fazer na hora também, entendeu? Então a gente usa essa técnica de fazer antes. É. E isso foi bem esquisito para mim fazer quando eu fiz a primeira vez. Achei esquisitíssimo, mas aqueles exercícios de expressão corporal ajudaram muito. Aquele dia acompanhando a mão, levantar a mão e olhar assim, nossa, aquilo me ajudou muito, assim. Eu me senti muito, tipo, apropriada do meu corpo, sabe, para fazer, assim. Então, foram muito legais os exercícios. Eu já fazia yoga, já tinha uma coisa física, né? Assim, uma rotina de exercício físico, mas aquilo lá é muito diferente porque é muito específico, né? É para você Uhum, estar atenta ao seu movimento. Então, assim, eu tinha algumas coisas uhum. que eu já tinha feito nos ensaios, né? Ah, beleza, se eu virar e fizer assim é legal. Ah, se eu fizer isso aqui é legal, se eu chegar perto é legal. Aí o Elcio fazia para mim, para lá. Tipo assim, tá muito perto. Calma, vem mais para cá, vem mais para lá. E aí eu fazia, entendeu? Eu Ele ia fazia, te ele ia me dirigindo? orientando. É. E aí a gente foi Que legal. conversando, né? Então, por exemplo, na do piano, em várias. A gente fez 8 vezes aquela música. Em alguns takes, eu tava cantando e ele ainda tava subindo. E aí eu falei pra ele: quando eu cantar, a câmera tem que estar na minha cara. Que isso Uhum. é o que a gente falou também Então, que você a tá gente vendo a aprendeu na importância de mentoria. saber o que que ela quer que mostre, né? Isso Ó, é tem muito varinha importante. aqui, eu Isso, vou acender a vela, você vem, faz a mão, vai subindo. Quando eu começar a cantar, a câmera tem que estar na minha cara. Tanto se você for assistir essa parte, ele acelera. Ele tá vindo bem devagarzinho, e quando eu vou uhum. começar a cantar, ele dá uma acelerada, assim, para pegar meu rosto, né? Então, assim, Ah, mas não ficou estranho. não, não ficou, ficou legal. As orientações foram muito precisas, assim, né? As coisas de iluminação. Você perguntou de como a gente escolheu as cores, né? Eu tava com as cores meio limitadas por causa do cabelo, né? O cabelo muito vermelho. Então eu tava com uma paleta limitada de cores. E aí a gente decidiu que o melhor seria fazer branco, preto e vermelho. Branco, preto e vermelho. Então a gente foi trabalhando em Menos é cima disso. mais, né? Menos é mais. Menos é mais, é. Porque apesar de ser roqueira, né? De ser roqueira metaleira, eu gosto de coisas tradicionais. Eu gosto do que é bonito. Entendeu? Eu gosto muito do meu próprio senso estético. Assim. Eu brinco que eu tenho muito Libra no meu mapa, né? Então, Libra tem um senso estético super apurado. Eu tenho 5 planetas em Libra, então eu sinto que muito isso. Assim, inclusive, quando eu vou para um lugar feio, me incomoda. Ah, esse lugar é feio, quero ir embora. Então eu usei muito isso, né? Eu acho que o que foi mais legal foi que num determinado ponto ali do trabalho, eu me dei conta que tudo que eu sabia, estava sendo usado para fazer aquele trabalho. Tudo que eu sabia, mais as coisas que eu tive que aprender, mas tudo que eu sabia, eu usei. Todo o meu gosto musical, eu coloquei naquelas músicas todas as minhas referências sabe, de visual, de fazer charme com a câmera, não sei o quê. Eu coloquei Ferris Bueller no final, né? Curtindo a vida doidada, aquele negócio da toalha na cabeça. Referência, minha total dos anos 80, assim, né? E aí, tipo, eu vou colocar, porque é legal, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Chega uma hora que o negócio flui, né? Bem na hora de gravar, assim, Uhum. eu senti que eu tava muito fluindo, assim. Senti que, sabe, a ideia É, vinha, porque eu você vamos fazer. A preparou ideia vinha, eu vamos bastante, né? fazer. Porque assim, ela ficou de 6 meses, uns 5 preparando, né? Foi no último mês da mentoria que ela gravou. Então, assim, flui porque você está trabalhando, porque você está criando, porque você está, né? Porque você está trabalhando, não é porque você não está produzindo, você está o quê? Pré-produzindo quando você Exato. não está produzindo, né? É, Então, por isso que é importante a gente ter foco, a gente saber o que a gente quer, porque sabendo ou não sabendo o que a gente quer, a gente vai gastar energia do mesmo jeito. Então, ou você gasta energia com paranoia, com monólogo interno julgador, com achando que você não é boa o suficiente, com achando que você não é capaz, ou você vai gastar energia fazendo. Você vai gastar energia do mesmo jeito, né? É só a gente tendo consciência das coisas
e vendo a possibilidade de realizar, né? E você fez essa trajetória muito bonita, Lúcia. Para encerrar, eu queria saber se você acha que vale a pena fazer a mentoria e se você indicaria para os seus amigos fazer, se, o que que você acha, enfim, conte para Olha, nós. eu tirei o máximo dessa mentoria. Eu posso falar com propriedade de que se você está afim de você fazer um trabalho autoral e você não tem alguém para pegar na tua mão e te ajudar, a mentoria, ela é o lugar para você estar, né? Eu já falei com algumas amigas minhas, alguns amigos meus, que eu divulguei o show falando, olha, já assiste pensando em fazer o seu, porque eu acho que você combina com isso, né? Então, assim, é um investimento mesmo, mas é uma coisa que você vai colher, uma coisa que depois vai durar até onde você quiser, né? Então, a mentoria, ela abriu os meus olhos, a minha cabeça e a minha mentalidade para coisas que eu não sabia fazer mesmo. Não tinha a menor ideia de como fazia. E a Tchela com muita propriedade, o Josué com muita propriedade e às vezes um pouquinho de amor, né, no coração, eles ensinam, eles passam, entendeu? Então, assim, eu recomendo muito a mentoria. Eu já convidei amigas minhas, amigos meus para fazer, que eu acho que tem esse potencial. Amigas que até têm já experiência com teatro, que poderia fazer uma coisa até mais fácil do que eu, até tem mais contato do que eu, mais know-how até em algumas coisas do que eu. Eu recomendo demais, demais, demais a mentoria, porque realmente o jeito que você divulgou essa live tem toda a razão. Alavanquei 10 anos da minha carreira em 6 meses, porque entre produzir as músicas, entre criar conceito, criar persona, criar essa linha que amarra toda a história, ensaiar, gravar, pós-produzir, divulgar, meu, Foi nossa, muita isso coisa. é muita coisa, né? Se você olha em retrospectiva, assim, eu acho que hoje em dia a gente vive numa época que é tudo muito para ontem, né? Se você não tá fazendo um negócio hoje para postar amanhã, você já não faz. E meu, a sensação de realização de produzir uma coisa tão aprofundada e divulgar e lançar e as pessoas gostarem e entenderem o que você está falando é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Eu fiquei, porque assim, eu já estava pós-produzindo aquele show há um mês, então eu já estava cansada de ver aquele show, eu já estava, sabe? E quando eu apresentei, quando foi o ao vivo, quinta-feira passada, e as pessoas curtiram e entenderam e se emocionaram, meu, eu fiquei arrepiada o show inteiro. Falei, meu Deus, entendeu? Tá no mundo agora esse bebezão, então vai. Agora não é mais só meu, agora é da galera, entendeu? Então, foi muito legal, assim, foi, putz, eu não conseguiria fazer sozinha, isso é fato. E se eu fizesse, eu ia fazer o que a maioria das pessoas está fazendo, que é grava uma música, lança um single, grava uma música, faz um clipe, lança uma música. Então eu não ia me apropriar. Talvez depois de um bom tempo, sei lá, 2 anos fazendo isso, lançando música por música, eu ainda não tivesse consciência da mensagem que eu estava passando. E a mentoria, ela me ajudou a ter essa clareza de cara, né? Uhum. No começo do projeto. E Então, provavelmente mas você toda. não teria. Acho que você ainda não fez as contas, mas provavelmente se você ficasse 2 anos gravando e lançando, você não teria levantado a bilheteria que você levantou em um show. De jeito nenhum. Maior cachê da minha vida. Ai, eu tô ansiosa pra saber! Glória, Senhor! Josué Maior, profeta. Josué gente, ele já cantou a bola, já. Ele já maior cantou. cachê da vida. Não, conta isso de novo, que essa pessoa ela tem mais de 10 anos de carreira, ela já tocou pra caramba em todos os lugares. E aqui na mentoria ela fez o maior cachê da vida dela. Eu tô arrepiada inteira. Com Inteira. músicas Nosso minhas, propósito né, nem é cara? esse. Que é tipo, uau, Com né? o Como seu assim? trabalho. Eu brinco, eu tô brincando com os meus amigos, né? Que eu tô indicando a mentoria, eu brinco com eles, eu falo assim: sabe o unicórnio na Floresta Encantada? Sabe?
é você fazer um show online e ganhar, tipo, tirar uma grana que você não tira em nenhum lugar. Entendeu? É o unicórnio, parece assim, é aquele mito, né? Sabe, a gente acompanha a Jaques, a gente acompanha a Tchela, a gente ouve falar, então parece aquela coisa muito longínqua, né? Mas é real, é Muito boa demais para ser verdade. é bom demais pra ser Então, verdade, né? registra aqui pra gente. Registra, vamos gravar. Registra que você fez o maior cachê da sua vida com o seu trabalho autoral, contando a sua história. Vai. Coroação do meu processo da mentoria foi o show online que eu lancei. Nesse show online, com as minhas próprias músicas, com a minha mensagem, com a minha cara, com as minhas ideias, eu fiz o maior cachê da minha vida. Glória, Senhor! A gente vibra assim, gente, porque a gente vibra o dinheiro, porque a gente precisa ganhar dinheiro. Um artista, ele precisa ser bem remunerado. A gente tem que parar de ficar pagando pato para casa de show, pagando pato para barzinho, pagando pato para dono de estabelecimento que às vezes trata mal a gente, às vezes a gente leva a maior galera lá e a gente ganha, é o que menos ganha, né? Às vezes toma Então, calote. um dos toma calote, né? Quantas vezes toma calote, o cachê vai sair em 60 dias, não sai nunca. E um dos nossos pilares aqui é fazer vocês venderem o trabalho de vocês e ganhar dinheiro com isso. Para quê? Você fazer o que você quiser, que o dinheiro é seu, entendeu? Você reinveste na sua carreira, você vai gravar suas músicas, você vai divulgar melhor, enfim. Né? O nosso propósito não é esse, não é fazer você ganhar dinheiro, mas uma das coisas que a gente trabalha é essa. Por quê? Eu e Josué sempre vivemos da nossa arte. Então, a gente sabe muito, né, sobre isso e como se dá isso. Né? No tete a tete, no dia a dia, é muito diferente do que a gente vê aí na teoria de como vender, de como fazer. E a gente sabe da importância, né? A importância de você ser remunerada pelo seu trabalho é muito grande. É muito grande, Luz. Assim, eu tô muito feliz. Essa foi a notícia, assim, para mim, cerejinha do bolo, porque eu já estava muito feliz. Eu e o Josué estamos muito felizes com o seu desenvolvimento, com a sua entrega. Claro, você é uma artista que se abriu para o processo, que confiou na metodologia, que confiou nos passos, mesmo que aquilo não estava fazendo sentido naquele momento, a gente sabia da importância de fazer aquela ferramenta, de fazer aquele exercício, e você confiou, mesmo com medo você foi, mesmo insegura você fez, tomou as decisões que são melhores para você, e a gente acha isso ótimo, porque a gente quer mesmo que vocês tenham autonomia, que vocês saibam como vocês funcionam e o que funciona melhor para vocês. E a gente sempre vai estar aqui para dar apoio, suporte, técnica e, claro, puxar a orelha, que além de tudo a gente gosta. A gente gosta, né? De falar, vamos, não, vamos, porque se a gente amaciar muito, vem só as inseguranças, né? E as inseguranças, elas tomam conta, infelizmente. Então, parabéns, o seu processo foi lindo, tanto que você vai repetir a mentoria, vai fazer o seu segundo ciclo, e a gente vai trabalhar com você agora, business, posicionamento também como educadora, porque esse seu show vende a educadora, esse seu show vende a sua técnica vocal, esse show vende a sua postura artística, esse show vende muitas coisas. Então, o que a gente vai programar para trabalhar com você nesse segundo ciclo? Claro, um ajuste ou outro que você queira fazer estético, para você pegar mais cancha, que a gente fala, legal. Mas o que acho que é mais importante você trabalhar já engatar aí na gravação do seu disco, engatar aí começar a circular a roda do business mesmo, sabe? O que desse show vira conteúdo, o que dele eu tiro novos produtos, como é que eu revendo esse show, porque dá para você simplesmente revender o show, não precisa montar outro, né? Ele tá muito bem feito. E aí a gente vai trabalhar essas coisas técnicas aqui dentro da mentoria, que daí vai fazer mais sentido, né, no passo a passo que a gente desenvolve. Então, querida, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, muito obrigada por indicar o nosso trabalho, muito obrigada pela entrega, valeu a pena, né?
Valeu muito a pena. Tô Eu muito que feliz. agradeço, eu que agradeço a paciência, às vezes. Eu que agradeço, de verdade, assim, a não desistir da gente, né? Às vezes a gente mesmo quer desistir, vocês estavam lá para falar, vai mais um pouquinho, só faz esse aqui, ou essa semana faz só isso aqui, mas vai indo, não para agora, tá legal, né? Tá rolando. Você consegue, né? Às vezes tudo que a gente precisa ouvir é um você consegue, né? Vai, né? Eu que agradeço. É Tô um vai. ansiosa para esse segundo ciclo aí, tenho várias coisas para falar. Oba! E vambora, porque eu sempre quis ser empresária de mim mesma e agora eu sinto que eu estou caminhando para isso, né? Eu sinto que você e o Josué já dominam bem essa arte, vocês já estão fazendo isso há bastante tempo, então vai ser legal contar com os cérebros de vocês para me auxiliar nessa próxima etapa, aí vai ser ótimo. Com certeza, estamos aqui, querida, para Então sua tá. trilha. Muito obrigada, querida. Vou pedir para você encerrar aqui. Eu vou dar o recado final, aí eu encerro a live e depois eu vou salvar, tá Eu bom? aperto no Um X? beijo. É o Sim. X? Tá. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, querida. Muito obrigada. Me segue lá. Beijo. Gente, tinha um monte de gente aqui falando que tá louco para ver o show da Lucy, vai lá assistir. Tem gente falando que assistiu e foi muito bom. Realmente, gente, olha só. Quando a gente tem direção, quando a gente tem pessoas olhando para nossa personalidade, o processo fica muito mais leve. E não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, não quer dizer que a insegurança não vai bater, ela vai bater. É justamente por isso que a gente procura um mentor, que a gente procura alguém que sabe mais do que a gente sobre o lugar onde a gente quer chegar. A gente procura alguém que já está lá onde a gente quer chegar. E com essa última fala da Lucy, você percebe exatamente isso. Então, se hoje você percebe que você empaca muito nas suas inseguranças, que você empaca muito na instabilidade emocional, muito mais do que em questões técnicas, muito mais do que saber o que tem que ser feito, né? Se surgem muitos pensamentos de que você não é boa, de que você não sabe, de que você não é capaz, de que as pessoas não vão gostar desse jeito, as pessoas não vão gostar daquele jeito, mas esse jeito não pode fazer, mas não se faz assim música assado, mas isso tudo é insegurança, gente. Se você quer seguir uma carreira artística, você vai ter que aprender a criar uma infraestrutura emocional. E é justamente isso que a gente oferece na mentoria DNA. Além de todo o acompanhamento técnico, cada participante passa por uma análise corporal, uma análise de fisionomia e pelo mapa da personalidade pública, que é desenvolvido por uma terapeuta junguiana, uma psicóloga, né, que trabalha com a gente na equipe e que aplica esse mapa nos nossos participantes e vem conversar com eles para pontuar questões da sua personalidade. Sem contar que eu e o Josué, a gente sempre vai orientando cada pessoa de acordo com a sua personalidade. Então, o trabalho acontece em grupo, porque fortalece muito, né? O grupo oferece coisas que eu e Josué jamais poderemos oferecer, porque nós estamos há muitos anos na frente e o grupo oferece uma troca muito intensa, uma sincronicidade muito grande. Você pode ter percebido na fala da Luz também. E, ao mesmo tempo, a gente olha para cada pessoa do seu jeito. Então, na próxima semana, eu vou convidar os outros participantes da mentoria e você vai ver que cada trabalho tem a sua personalidade artística, tem a sua identidade musical. A gente respeita muito a essência da pessoa, por isso que se chama DNA, é direção da natureza artística. A gente vai te ajudar a construir uma carreira que sustente os seus sonhos e a sua vida, direcionando a sua natureza, nutrindo a sua natureza, orientando aquilo que a gente percebe como sua natureza expressiva. Então, se você se interessou, me procura, me chama no direct, que vai ser um prazer te orientar, conhecer o seu momento artístico e desenvolver a sua carreira também. Uma boa noite. Eu espero vocês semana que vem, terça-feira, a gente vai fazer uma nova live para falar sobre identidade artística. E agora, tchau, pessoal.
E agora travou aqui. Vamos ver se eu consigo salvar essa live de outra forma. Mas eu já encerrei, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. E qualquer dúvida, qualquer questão, podem me perguntar, podem me procurar, que eu adoro mesmo orientar as pessoas, direcionar, tirar dúvidas, esclarecer. Estamos aqui para isso.